Elaine Cortez. Presente, Juliana Pereda. Aqui, 2 mães 2 educadoras. e convidados muito especiais. Começa agora, Reunião de pais. em pauta, filhos, família, sociedade e as lições de vida que não estão sendo feitas em casa e nem na escola. Um exercício de consciência e reflexão para as provas reais. Tempo e espaço para uma autoavaliação. Afinal, quantos problemas precisam ser repetidos para que a gente encontre a resposta? Bem-vindos ao Reunião de Pais, o podcast da família. Eu sou Elaine Cortez. E eu, a Juliana Pereda. Hoje, com a participação especial de Lucianite. Ela que é esposa do Thomas, mãe da Carol, da Bárbara, da Rafa, especialista em psicologia positiva e também cirurgiã dentista, uma profissional que aprendeu a construir os sorrisos da face e do coração, né, Ju? É sim, bem-vinda, Lu. Que prazer ter você aqui com a gente. Nesse nosso podcast Reunião de Pais. É uma honra, né, para nós duas, do coração. E aí, depois desse breve currículo que a Elaine passou para nós, eu gostaria de saber que você elegeu um título, né, como o maior de todos, dentre todas essas atribuições. Qual foi esse título? Bom dia, né, gente? Um prazer imenso estar aqui. Vocês nem podem imaginar o quão honrada eu estou, né? Diante de 2 mulheres lindas, muito admiradas por mim, vocês sabem disso. 2 mães maravilhosas, 2 profissionais incríveis. Então, olha, estou muito honrada mesmo e a minha gratidão, de verdade. O meu título atualmente é o de cuidadora. Cuidadora de família, cuidadora da minha família. Foi isso que eu escolhi. E é para isso que eu trabalho atualmente e estou bem satisfeita, viu, Ju? Graças a Deus. Lu, conta pra gente um pouquinho da sua trajetória, pra gente entender quais foram os títulos que você perseguiu antes de assumir esse como mais especial. Pois é. Essa é uma grande questão, né, gente? A gente acaba perseguindo tantos títulos. E daí, vocês já ouviram isso? A gente corre, não sabe em busca de quê? E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu fui dentista por 25 anos, trabalhava nos últimos anos em 2 consultórios, em Mogi e em Salesópolis. Não contente, né, já era especialista em endodontia, minha vida inteira sempre fazendo canal. Canal dói, hein? Mas liberta, viu? Liberta. Muitas vezes. Até que encontrei uma parceira maravilhosa que me despertou para esse outro lado, né? O Extremamente, que a gente fundou, Elaine, foi um marco muito importante na minha vida. E graças a ele, hoje eu sou quem eu sou e atribuo totalmente ao Extrema essa honra, né, de ter me descoberto. Porque é maravilhoso quando a gente se descobre. Antes dessa descoberta, eu fiz, além da especialização de endodontia, eu fiquei grávida aos 42 anos e achava que estava faltando ainda alguma coisa. Eu não sabia exatamente o quê. Fui fazer minha segunda especialização, estudando por mais 2 anos em implantodontia. Mas o consultório ainda existia. Existe até hoje, Mesmo na verdade. quando né? você ficou grávida da Rafa, aos 42? Sim. Tá. Estava trabalhando lá na ativa. Na Ok. ativa total. Como é que era essa rotina, Lu? Pois quando eu digo as meninas, sempre eu me refiro às mais velhas, né? Porque eu tenho 2 maiores, a Ana Carolina, que tem 23 e já está cursando o 4º ano de medicina. Eu tenho a Bárbara, que está no 4º também de arquitetura. E com 42 anos eu fiquei grávida. Então, a Carol tinha 15, a Bárbara tinha 13. E eu falei, e agora? Né? Quando você pensa que, agora eu vou dar uma respirada, né? Nossa, vou tirar o pé, vou acompanhar meu marido nas viagens. Não. Eu vou cuidar da minha família. Foi isso que Deus mostrou para mim.
Então, eu fui primeiro procurar essa segunda especialização de implantodontia, estudei muito por 2 anos, porque eu já estava querendo me desvencilhar um pouco daquela rotina muito maçante, né, de consultório, de ficar o tempo inteiro naquelas 4 paredes. Então, eu falei, acho que essa nova especialização vai me ajudar. Mas não por ajudou. que você queria mudar essa rotina? Como é que foi? Pois é, talvez o porquê mais importante foi o tempo. Eu queria ter mais tempo para mim, mais tempo para minha família e mais tempo principalmente para minha filha. Porque eu sempre entendi que a Rafaela, ela foi a coroação de tudo que eu vivi, e parece que Deus me entregou assim um bebê e disse assim, olha, essa é a sua última chance. Eu estou te dando mais uma chance de você entregar o seu melhor. Você quer aproveitar? Ou você vai continuar, né, vivendo nessa vida? Sim. Né? Eu me arrepio até hoje. Sim. Então, para mim, ela foi esse presente. Foi Deus falando comigo exatamente com essas palavras. E faltava um pouco de coragem, né? Porque, na verdade, a sociedade cobra, né? A sociedade cobra, a família cobra. Então, não é fácil para você abandonar uma carreira de 25 anos de sucesso, né? Nunca enriqueci, mas eu consegui tocar a minha vida muito bem nesses anos todos. Então, me faltava uma certa coragem. Eu falei, eu vou fazer especialização. Ainda não foi suficiente. Foi quando a gente foi para o Extrema. E daí lá eu encontrei as forças que eu precisava para ter essa coragem de falar, não, agora eu quero fazer outra coisa. E ainda assim, mesmo dentro do Extrema, mesmo fazendo o que eu mais amava, porque eu acho que gente é fantástico, né? A gente trabalhar com gente, melhorar e compartilhar e colaborar para o crescimento pessoal nosso e de alguém é fantástico. E ainda assim, eu aprendi que o meu propósito de vida ainda não era esse. Olha que coisa. E eu lembro bem, Ju, foi muito marcante, assim, porque nós nos conhecemos, né, numa ocasião escolar, assim, de uma festa de amiguinhos de escola, do mesmo colégio de mães. E aí, depois, essas mães formaram um grupo de WhatsApp para continuarem se falando. E aí marcaram um café e eu disse que não poderia ir porque estava estudando essa área. E aí a Lúcia, que a gente só tinha tido um primeiro contato nessa festa, se interessou em saber que curso era esse e marcou um café comigo para entender um pouco melhor. Porque estava já numa busca, né? É o que eu identifico fazendo uma leitura agora retrospectiva, né? Numa busca por sentido. Por sentido. E foi num momento em que ela estava se conectando mais com ela mesma, e por isso essas temáticas todas, né? Do comportamento humano, das emoções e tudo mais, pareciam tão atraentes. E aí ela ingressa, né, na pós-graduação, na mesma pós que eu estava finalizando na época, e a gente muito rapidamente faz uma sociedade e começa uma empresa no papel, a princípio, com muito propósito. Tava tudo lindo, parecia que ia dar tudo certo. Quando, de repente, até a Lúcia me chega chorando. Foi muito rápido, né? O processo foi muito rápido. de entendimento. Foi um casamento, assim, fulminante. E nesse meio veio a pandemia, né? Veio pandemia. Problema de saúde familiar, Sim. né? Com meu sogro. Desenvolvemos um programa voltado para a família, né? Tava tudo muito intenso, produtivo. Não dava para imaginar uma mudança de rota dessa. Quando a Lúcia veio e me disse que não poderia mais, não queria mais ser minha sócia. Imagina, eu quase tive um treco. Eu falei, o que eu fiz, né? Será que eu sou uma péssima sócia? Num primeiro momento, eu achei que o problema tivesse na parceria, ou na empresa, ou na condução. Você pensa tudo. Sim. Quando ela me diz... Não, porque eu passei pelo processo. Eu entendi o meu propósito pelo Extrema. Eu não sei traduzir
o que eu senti quando eu escutei isso. Acho que muito mais felicidade do que outra coisa, Sim, né? foi muito. Assim, uma surpresa foi feliz. Foi muito impactante, porque nós fomos as primeiras a passarmos pelo processo de entendimento do que estava, do que era essa família, a dela e a minha, e do que poderia ser essa família. Sim. Isso veio só para corroborar o quão genuíno é esse processo, né? Sim. O quão verdadeiro é, como ele como toca você não pode a gente. fugir disso, não, né? Não, a partir do momento que você enxerga. Não dá para desver, né? Não. Agora, uma coisa impactante até ali, quem era a Lúcia, né? Sim. Que aí, assim, é aquele assunto que a gente já teve no episódio anterior, né? Porque eu tenho uma memória da Lúcia um pouco anterior, bem anterior. Sim, com as outras. Com as meninas, quando ela tinha as meninas pequenas, né? A gente era a vizinha, olha só. Né? A gente era a vizinha lá no prédio. Sim. Então, eu começando a minha família, porque as minhas meninas são menores, e a gente se cruzava na correria do dia a dia ali, né? Pegar o elevador e tudo mais. E sem perceber, assim, a gente estava todos nós, né, dentro daquela roda, né, dessa mãe que tem que ser a super heroína, né, de fazer tudo, né, cuidar das crianças e trabalhar, porque foi assim que a gente aprendeu. Eu, pelo menos, foi assim que eu aprendi que seria o sucesso. Então, qual é o sucesso da mulher? É ela fazer tudo. Trabalhar, estudar, ser bem-sucedida, cuidar das crianças. E a conta não fecha. Tudo das 24 horas. Tudo dentro, né, do muita relógio. Excelência, sem deixar nada falhar. E aí, Deus parece que vem dar um tapa, né? Uma rasteira, né? Vamos falar de mais bem, uma rasteira, né, gente? Português, claro. Porque aí eu tenho uma outra memória sua, já com 42 anos, grávida da Rafa. Chorando. Você lembra desse dia? Como é que foi essa gravidez no primeiro momento? O que você sentiu, Lu? O que passou Eu tenho pela 42 tua cabeça? anos, tá? Só pra saber. Então, como é que seria uma notícia, né, de gravidez inesperada aos 42 anos pra você que tá nessa faixa etária ou tá perto dela? Como foi pra você? Eu acho que foi a notícia mais impactante, desafiadora que eu já recebi na vida, sabe? Porque eu jamais imaginava. Para mim, eu estava entrando na menopausa, né? Outro ritmo de vida, imagina. E eu tinha certeza que a minha filha ia vir com alguma necessidade especial. Eu já estava me preparando para como eu ia lidar com isso. E ela teve a melhor nota de Apgar. As primeiras provas da vida, né, que a gente recebe já na maternidade, ela já teve as melhores notas. Apesar da minha gravidez ter sido muito úmida, de tantas lágrimas, foi a melhor gravidez que eu tive. Porque até isso, na nossa sociedade, eu já ia tem uma embalagem, uma caixinha e um rito e um script. Maternar após os 40 já é um atestado, vergonha, é fracasso, é problema, é descuido, é o quê, né? Como é que a sociedade prega uma gravidez, entre aspas, tardia? Tardia para quem? Pois é, né? Além de tudo que eu tinha já aquilo lidar, ainda tem mais isso. Então, assim, eu falo que a sociedade, ela por muitas vezes é cruel, né? Sim. Porque ela impõe regras e outra também, você tem que ter 2 filhos, né? 3 filhos você já ia ter. Sim, né? Hoje, quanto menos, melhor, né? Vamos conversar sobre as famílias da Idade Média, né? Ou até, assim, do início do século XX, que eram numerosíssimas, né? Sim. Não é? Como é que a gente conseguiu mudar tanto? Multiplicar, né? Se eles pudessem interferir, até 2. Isso, exatamente. Ou do conceito de abertura à vida. Né, que quando a gente pensa aí em termos mais cristãos, que isso é muito claro, né, essa coisa da abertura à vida e como a gente assim, reprimiu, limitou, né, todos esses conceitos, né, e que assim, ficaram muito assim, tatuados na nossa alma, mesmo, de mulheres, né, desses tempos mais atuais.
É porque, como você mesmo disse anteriormente, né? A gente tem que dar conta disso, daquilo, do trabalho e de casa, ser mãe. Muitas coisas substituíram, né, a maternidade, né? Sim. Não dava mais tempo para ter mais filhos. Exato. Porque você tinha que estar em outros lugares, em outros ofícios, Sim. né? Uhum. E eu imagino como foi difícil para você. E imagino que isso também, num primeiro momento, antes de você ter essa lucidez divina, né? Foi mesmo. Você também estava em busca de... E agora? Como é que eu vou ser a cirurgiã dentista que eu sou, com mais um bebê, né? Fecharia esse cenário? Daria certo? Então, se Como eu, assim, seria? quisesse, eu poderia. Como eu te disse, se eu tivesse dito não às palavras que Deus me enviou, não, senhor, eu não quero, eu vou continuar com a minha vida. Por quê? Muitas mulheres acabam optando, sim, por isso. Você delega para babá, você delega para avó, muitas vezes, você delega quando Pra não... escola. Para a escola, para as telas, para o despertador, né, amiga? Sim. O que é, para mim, nossa, nem posso pensar. Então, é muito mais fácil a gente delegar. E eu poderia ter delegado, vida que E seguindo, segue o fluxo. Tá tudo, E segue a o gente fluxo. se encontra na festa de debutante. Se ela desistir, né? Se ele não tiver ido embora antes disso. Exatamente, né? Teria Então, sido talvez mais fácil para a maneira como a sociedade enxerga, né? Sem Se a gente for dúvida. pensar por esse aspecto. Isso que você falou da coragem é algo que é extremamente importante. Você ter coragem de tomar uma decisão que vai de encontro aos valores que foram impostos, né, para a mulher. Pois é. Você tocou num ponto, Ju, que eu considero assim, muito importante, sabe? Na verdade, a gente precisa de coragem para vencer a vergonha, porque é um pouco vergonhoso. Quantas vezes você vai numa loja, você tem que preencher lá um formulário, profissão. Eu fico pensando, o que eu escrevo? Eu sou do lar, eu sou mãe, eu sou educadora, eu sou dentista, porque eu sou dentista. Sim, e sim. você a vida inteira. Eu tenho essa profissão em mim. Sim. Né? Então, a gente se depara, às vezes, com esse viés que você fica, nossa, né? Não, e em qualquer círculo, né, social. A primeira pergunta não é quem você é, é o que você faz. Exatamente. O que você faz? Qual que é a sua profissão? Não é? Onde você trabalha, não é? Isso Infelizmente. está tão impregnado como definição de identidade. E aí, eu já me deparei com algumas mulheres travando nessa hora, literalmente, sabe? E respondendo uma coisa muito pior do que escolher qualquer um dos títulos e não o especial que você hoje apresenta, mas é dizer assim, eu não faço nada. Assim, desesperadas. Do tipo... Já se julgando, nada, né? eu não faço nada. Eu não trabalho. E agora? Como não, né? Você não trabalha Nossa, em casa, e né? como a gente trabalha em casa. E você sentiu isso? Você estava em busca de alguma coisa para substituir a dentista, mas para dever uma satisfação social? Então, talvez em algum momento sim, sabe? Mas eu acho que com o passar dos anos, a maturidade, gente, ela não é só ruim, vocês vão ver. Quando vocês chegarem lá, a maturidade... Esperar muito, não. Ela Tá tão também distante. traz, longe também assim. traz coisa boa, viu, gente? Traz coisa boa sim, não é só espinhos, não, viu? Tem flores também, né? E daí a gente aprende a lidar com tudo isso de uma forma mais leve, né? E assim, é muito louco porque vocês disseram, né, que quem tem que alcançar o sucesso, né, Ju, você falou. Mas engraçado, eu fui criada venho, né, de uma família, meu pai era um português muito bravo, que sempre exigiu respeito. Então, respeito dentro de casa nunca faltou. Às vezes tinha um pouquinho de raiva, né, mas o respeito era primordial. Eu não poderia jamais sair de casa e voltar sem cumprimentar meu pai. E hoje eu ensino muito isso para as minhas filhas. Então, assim, hoje eu agradeço muito a educação que eu tive, porque foi graças a essa educação que eu sou a pessoa que eu sou hoje. Então, assim, a minha mãe nunca trabalhou. E daí eu posso dizer que ela teve insucesso?
Ela criou 3 filhos, ela teve 4. Ela passou pela dor do luto, uma filha antes de mim. Então, ela passou por coisas que muitas mulheres nem sonham em passar. Sim. Numa época em que ter empregada doméstica era um luxo. Numa época em que não existia fralda descartável. E máquina de lavar, era o acesso. Micro-ondas. Air fryer. Não, jamais. Tem gente que não vive sem air fryer. Então, né? Então, assim, e minha mãe... E eu tenho a sensação de que eram mais felizes. Quer saber? Pois Do fundo do meu coração, as pessoas, assim, sem todos esses... Desculpa te interromper, mas assim... Sem todos esses eletrônicos e essas facilidades do mundo atual... Eu tenho a sensação de que as pessoas eram mais completas, mais felizes. E hoje, com tudo, assim, ainda não é suficiente. E vocês repararam que, assim, tudo veio para facilitar, né? Tá tudo bem. A gente pra tornar mais rápido, mais ágil. A gente acolhe o Exato. Conforto, a facilidade, tá tudo certo. Mas cadê o tempo? Pois é, a gente cadê tem aquele um tempo monte que prometeram de... que a gente ia Tem um monte de economizar, aceleradores e as pessoas continuam reclamando da mesma coisa. Exato. Ai, uma correria. Ai, uma falta de tempo. Ai, eu não consegui. Não é? Sim. Peraí, mas você nem lava mais essa fralda. É. Você nem precisa mais fazer a comida na hora quentinha. Tem um lugar para aquecer. E o tempo desapareceu com uma velocidade e numa intensidade que antes não acontecia, quando você tinha que esperar o pão assar, né? Infelizmente, Curioso, é né? super verdade isso, né? E assim, é engraçado porque eu falo que a maternidade é a nossa maior professora da vida. Com certeza. Ela nos tira da desgraça de viver para nós mesmos. Eu adoro essa frase. E é uma verdade profunda isso, né? Sim. Quando a gente vira mãe e vai aprendendo e vai se doando de amor àquele outro ser, porque você... Que a gente nem imaginava que era capaz de amar tanto. Sim. É aquele amor que é o maior amor do mundo, né? Sem Mesmo, dúvida. é um amor assim profundo. Ele tira a gente da nossa mesquinhez, da nossa arrogância, do nosso egoísmo. Isso, Só tem Ju. coisa boa, eu acho. Isso, se há um reconhecimento desse ciclo virtuoso, sabe? Porque a gente não pode romantizar que Não. todas as mães, ao parirem, são mães Sim, assim. ou se transformam, né? Elas de forma podem automática. ter uma disponibilidade biológica que não é a disposição emocional, espiritual Sim. para a missão. Porque mais difícil do que gerar 8, 9 meses no ventre é gerar fora do ventre. Essas, poucas assumem essa missão, né? Sim. E foi o que a Lúcia decidiu fazer, né? Assim, com todas as Vestir, forças. né? Vestiu a camisa. Eu resolvi sim, porque eu acho que eu já vesti, né, essa mãe desde a minha primeira filha. Sim. Só que realmente a situação era diferente, né? A gente antigamente era assim, hoje em dia ninguém casa se não tiver apartamento mobiliado, tem que ser móveis planejados, 2 carros na garagem, né? Então, mas a gente não casou assim. Então, o meu trabalho era muito importante dentro da nossa família. Do né? orçamento Do da orçamento da família. Que é o caso de muitas Da grande famílias, maioria. a maioria. Né? Eu concordo. E nem por isso eu deixava de... Eu era egoísta, porque eu sempre me cobrei muito, mas eu era egoísta assim. Eu não deixava a empregada dar almoço para as meninas, eu não deixava dar banho, não deixava levar para a escola, buscar da escola, na reunião, ver o uniforme, tudo. Eu que tinha que determinar que roupa que ia, o que ia fazer de cardápio, tudo era eu. Né? Porque eu achava que, mesmo ainda que eu trabalhasse, eram obrigações que eram minhas. E isso eu assumi desde sempre. Então, essa culpa de não ter podido estar em todos os momentinhos ali com elas, mas eu sempre fiz de um tudo para estar, né, o mais presente possível. Mas é uma culpa que, com a Rafa, eu falei, gente, eu não preciso mais disso. Agora, muitas mulheres que também não precisam, por vaidade, optam. Não sei se vaidade, por isso tudo que a gente falou, né, por vergonha, por cobrança, por ou cegueira, até por recusa, né? Então, assim, a minha mãe nunca trabalhou. E eles também não tinham uma vida folgada, economicamente falando.
Mas, assim, nunca nos faltou nada de importante. A gente não tinha muito o supérfluo, mas nunca nos faltou nada. Mas a minha mãe estava sempre presente. Sempre presente. Isso não tem preço. Entendeu? Isso marca então, assim, não, mãe, eu vou trazer as minhas vida. amigas em casa para fazer um trabalho. Tinha um bolinho. Nunca eu lembro de um aniversário meu ou dos meus irmãos que não tivesse uma festinha. A festinha, assim, era para chamar os vizinhos, um bolinho, um salgadinho e refrigerante. Pra gente era isso. Nunca isso faltou. Então, as mulheres, hoje em dia, elas lutam por tantas coisas. Supérfluas, né? Isso, é tanto ter, esquecem de ser. Sim. Exatamente. Né? Então, eu acho que até isso pros precisa filhos, se despertar. Né? Ou prover, Total. a Elaine fala bastante isso, o prover, né, os bens materiais, né, o brinquedo, o joguinho da moda, e achar que com isso você está compensando a sua falta de presença. Por presente, né? A Rafa hoje tem 8:40. E eu já perguntei para ela algumas vezes. Rafa, a mãe pode fazer o seguinte, ó. Eu volto a trabalhar, daí a mãe vai ter mais dinheiro. E a gente pode combinar, ó, todas as semanas a gente vai na ReHap. O que você acha? Sabe que ela responde, né? Óbvio. Mãe, eu não quero brinquedo, quero você. Sim. Olha isso. É verdade. Eu escuto também do Matheus. E não tem nada mais gratificante do que saber que você teve tempo de fazer uma correção de percurso, sabe? Que impactou a vida da pessoa mais importante da sua vida. Isso. Que você foi consagrada para criar, para educar, para formar, para ver crescer, né? É uma dádiva, é um presente que a gente não pode tratar de qualquer jeito, né? E que a gente negligencia de forma consciente por uma série de questões como essas que a gente está discutindo, ou até de forma inconsciente. Porque eu lembro bem da dor que foi para a Lúcia até assumir isso para mim, do tipo... Eu não quero... Peraí, você não está entendendo? Eu não quero ser dentista, eu não quero ser empresária, eu não quero ser empreendedora, eu não quero ser nada. Eu não preciso... Eu só quero ser mãe. Eu só quero ser mãe, eu quero cuidar da minha família, eu quero ser esposa, eu quero cuidar da minha casa. Mas chegar a esse tipo de declaração é sofrido. Gente, e para mim demais. É o que há de mais vanguardista nos tempos atuais. Exatamente. Em 2023 é revolucionário. Essa é a verdadeira revolução. Você dizer... Ei, eu não quero me encaixar. Eu só quero voltar para casa e cuidar de quem eu amo. E cuidar do meu filho, da minha filha, da minha família. É claro que a gente entende, não estamos pregando aqui, que a mulher não seja importante na composição de renda. A gente sabe que num país como o nosso, isso significa alimento, subsistência. A gente entende esse contexto, mas até quando esse contexto é imposto por uma condição econômica, né, social, em que pai e mãe trabalham, ou muitas vezes essa mulher está sozinha e trabalha, de verdade, bem de verdade, o que eu tenho a dizer hoje, podem me recriminar, é que até atenção para o corte. Até nesse contexto, é possível dosar, equilibrar, se o objetivo for sobrevivência com dignidade, alimento, moradia, entende? Sim. Não justifica... É só isso que eu quero ensinar para as minhas filhas. Exatamente. Não justifica 12 horas de trabalho, É só isso que eu quero 2 ensinar pras trabalhos, minhas 2 filhas. turnos, 3, 4 títulos, estuda e faz. Ok, você pode conseguir dar conta de tudo isso e ok, se você não está deixando o principal para trás. Agora, a questão é que a gente vê uma infelicidade em cada CEP, sabe? De luxo. Porque são mulheres, como você falou, movidas pela vaidade, deixando o principal, o essencial para trás. Olhando mais para o ter. Olhando mais e pro não para o ser. E é insaciável. É uma escalada, é inalcançável. Não tem fim. Né? Não tem fim, o padrão só sobe. É. Isso é uma coisa importante. Essa coisa do consumismo, né? Não tem fim. E mais, além disso ainda, eu queria, né, falar que esse empoderamento, né, feminino, ou sei lá como vocês querem chamar, acabou tirando um pouco o homem
do foco, né? Parece que o homem, ele não faz mais parte da família. Sim. Ele não é mais o provedor, ele não é quem vai proteger, nem procriar. Enfraquece demais o papel do homem. Sim. Né? Como eu te disse, da minha mãe, eles viviam com determinadas, algumas coisas boas, mas assim, poucas regalias. E, no entanto, eles conseguiram, né? Então, assim, não precisa tanto, porque as crianças não querem tanto, né? A família não precisa de tanto. Né? Eu brincava, gente, eu trabalhava, eu ganhava dinheiro, eu não tinha tempo para gastar o dinheiro que eu tinha. Ou muitas vezes gasta-se recuperando a saúde perdida, né? Sim, né? E o papel do homem, que eu falo, assim, que é fundamental. Tá difícil ser homem. Tá difícil. Tá difícil, inclusive para quem tem filho menino. Sim. Não é? Assim, educar um filho menino para que ele cresça assumindo o papel, porque tudo na sociedade mina, né? Tenta destruir, colocar ele numa posição sensível, que ele tem que ser sensível, que ele tem que ser delicado demais. Eles confundem, né? Sensibilidade com fraqueza. Total. Você pode ser forte e sensível. Uhum. Sensível ao outro, né? Ter uma comunicação respeitosa, né? E você não é o macho alfa viril gritando, sendo hostil, sendo cruel, né? Estão pegando polos opostos e misturando no mesmo liquidificador, mixando, no mixer. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E colocando um contra o outro, que é uma coisa que eu acho abominável. Assim, você, como você disse, né? O movimento do feminismo, ele infelizmente não é para buscar direitos para as mulheres, assim, ao meu ver. É para você diminuir, você diminui o papel, você confunde os papéis, né, do que é ser homem, fala ser mais mulher. De igualdade do que de equidade, né? Exatamente. E como isso prejudica as famílias hoje. Total. Totalmente. Extremamente. Né? Eu falo assim muito da Rafaela porque ela que está convivendo em casa, né? As duas maiores, uma está em São Paulo, outra está em São José, então elas já vivem assim mais afastadas, né? Mas enfim, de fim de semana que elas estão em casa. Mas a Rafaela entende muito bem que o pai dela precisa trabalhar e recebe o pai com muito carinho quando ele chega em casa, né? Eu faço ela enxergar que existe o papel do homem, sim. Eu brinco que eu gosto de andar de moto com meu marido, né? E quando a gente consegue, a gente faz passeios de moto estradeira. E nesse momento, a gente tem que usar o capacete. Falei pra você, né? Eu não coloco nem tiro o meu capacete. Toma, você não vai assistir, né? Sei não, aí não dá pra garantir, né? Tomara que sim. Porque é lógico que eu consigo colocar e tirar o capacete. Mas é mais confortável para mim quando ele faz. E eu faço ele assumir o papel de homem que está cuidando. Sim. Tira para mim. Ele vem, tira o capacete. E eles gostam disso. Exatamente. Por que eu tenho que ser essa mulher, porra, louca, que faz, que tudo que acontece, que manda, que faz... Meu, não tem necessidade. Eu não preciso ser uma mulher Carlão, né? Então... É o que a gente ouve. Você já ouviu essa expressão? Já. Eu conheço algumas. A mulher Carlão, tipo assim, deixa tudo comigo, eu faço isso aqui, né? E você, mato no peito. Mato no peito, você não faço vai, gol, eu faço. Marco o pênalti. Posso fazer uma confissão? Já fui mulher Carlão. Total, gente. E eu achava que isso era bonito. Eu achava que isso era bonito. Gente, isso é tão penoso. Para de bobeira. Isso é sofrido. É um fardo desnecessário. pesado. É desnecessário. Ainda dá bem trabalho que eu acordei ser mulher a Carlão. tempo de sobreviver. Sim. Porque isso é insalubre. Mas sabe, então, que eu acho que a nossa geração, sim, guardadas aí algumas diferenças que a gente tem de anos, nós somos treinadas para ser mulher doutrinadas para isso. Sim. Sabe? Você não paga, eu pago. Você não faz, eu faço. Você não quer, eu quero. Exato. Né? É assim... É assustador. É triste, vai sentar assim, vamos para uma mesa de bar agora. Chorar, Quase né? isso, quase isso. Quase, né? Quase isso.
Bom, dando a sequência aqui na conversa, e aí já tendo em vista o que você já falou, né, sobre a sua vida, a sua experiência, o que mais te preocupa hoje? Então, tendo em vista, assim, a maternidade, o papel da mulher, as suas decisões... O que você... o que tira um pouco o seu sono, sabe? Daquilo que você olha, tá acontecendo, e você fala, assim, dentro de você, nossa... Isso conflita com o meu sentido e propósito de vida, que é ser cuidadora de família, né? Ai, eu gostaria de dizer... nada. Bom, é o que a gente conversou, né? A gente gostaria de nem estar aqui, né? Né? Uhum. Não é? A gente não gostaria nem de estar aqui. Vamos olhar para a inspiração do tema, né? Alguém aí gosta ou gostava ou já gostou de ir para uma reunião de pais, né? Assim, Sim. A gente vai, busca o boletim, né? E vaza. Não quer ficar para parte do problema. Não, ou quando, né? Opa, a mãe do fulano, fica aqui que eu quero dar uma palavrinha. Então a gente tá nessa parte, gente. É na palavrinha. Exatamente. Que a aquela gente palavrinha, olha, a senhora Só pode esperar um palavrinha. pouquinho. Chega lá no fundo. Deixa eu só fazer uma observação aqui sobre os seus filhos. Sim, a gente tá sim. nesse momento, Exato. né, Ju? Mas, assim, de tudo isso que a gente, né, conversou, muita coisa me preocupa, né? Muita coisa me preocupa. Eu não sei que mundo eu vou deixar para as nossas filhas, né? Que nós vamos deixar para os nossos filhos, para os nossos netos, se Deus quiser, que nós os tenhamos, né? Sim. Que eles venham, né? Que eles venham, É a né? oração do momento, né? Diante de tudo. Diante de tudo, É uma ameaça não sermos avós. Sem dúvida, mas não tem o menor É problema. forte isso, né? Forte e é triste. Uma vez, a minha filha mais velha, sabe o que ela disse? Na verdade, ela não disse, ela postou no Instagram e eu... Carol, o que significa isso? Hoje em dia é assim, Né? né? Eu não quero mais ser mãe. Falei, eu quero ser pai. Tá. Porque ela acha que... Ser pai o que ela é mais quis dizer fácil. que ser pai é mais fácil, né? Porque a gente tem essas 1001 coisas, né? 1001 funções e atribuições. E o pai, como a gente mesma tira ele da jogada, tá muito mais fácil ser pai. Ele vai sendo invisibilizado. Invisibilizado. Né? Até dentro de casa. Então, essa é uma questão que me preocupa. Tá. Mas não só, né, gente? A questão da ideologia de gênero me tira o sono, assim, de uma forma muito, muito séria. Então, isso, na verdade, assim, a ideologia de gênero sendo colocada como pauta, assim, enfiada goela. Exatamente. E para crianças. Não respeite, exatamente. Como o nome já diz, é uma ideologia. Sim. A gente não está falando de biologia. Sim. Uhum. A gente tá falando e uma ideologia é um conjunto de ideias, né? De opiniões sobre determinado assunto, né? Sim. E a maneira como a gente tem visto isso acontecer, no sentido educacional mesmo, Sim. é violenta. Exatamente. É violenta. É não respeitar os marcos básicos de desenvolvimento de um ser humano para que ele tenha... Vamos falar só de biologia, tá, gente? Para que ele tenha o córtex frontal, neocórtex, pronto, maduro para tomada de decisão, coerente, consciente. É o mínimo que a gente exigiria. E aí ele faça as escolhas que ele quiser. O que só acontece lá pelos 23, né? 25, 27, entendeu? Né? Então, isso me preocupa, de quererem que crianças com 14 anos, 12 até, entrem num programa de hormônios, porque elas não se encontram em cirurgia, né? De mudança. Eu acho que existe lugar para todo mundo. A gente não tem que entrar nessa seara de preconceito contra isso, contra aquilo. Claro não é que nesse sentido. Mas que a gente tenha, como eu, né, maturidade para tomar a decisão certa. Clareza. Eu só tomei essa decisão agora. Quase 40 e tantos anos. Né? Hoje eu tenho 50. Então, não foi uma decisão que eu tomei no impulso, na impulsividade, com 20 e poucos anos. Não. É a mesma coisa, né? Então, se tiver que tomar uma posição, que ela seja realmente refletida, pensada,
com clareza. Os impactos são muito grandes. São para uma vida. Essa semana eu assisti na Prager University, que é um canal que tem nos Estados Unidos. Eles fizeram um mini documentário sobre isso, que chama D-Trans. Enfim, tá em inglês, eu espero que daqui a pouco chegue em português. Pelo menos legendado. Legendado para assistir, porque a preocupação lá, né? Aqui eu não sei, estou falando do que eu assisti no documentário, é que os jovens, eles estão recebendo essas dúvidas com relação a gênero via redes sociais, em idades muito jovens, precoces. Então, eles têm, assim, às vezes, 10, 11 anos. E isso vai sendo alimentado, né, via redes sociais, ao ponto de eles tomarem a decisão e fazerem cirurgias para isso. E depois eu vi também, Ju, não sei se o documentário que você assistiu traz isso, tenho lido publicações, né, do efeito revés disso, então, né? O documentário é sobre o processo reverso, que é o D-Trans. Então, são meninos e meninas que, em algum ponto do início da adolescência, tomaram essa decisão. E depois, lá na frente... Baseado em rede social, influência de rede social, né? E aí, convenceram os pais... E, assim, às vezes, numa conversa com um médico, em 30 minutos, o médico toma a decisão, dá um diagnóstico. Simples assim. E aí você começa com injeção de hormônio, no caso das meninas. As meninas começam a engrossar a voz e tudo mais, fazer mastectomia. E aí, esses são os relatos desses jovens, assim, um pouco mais adiante, com 17, 18 anos, se dando conta de que não era isso que eles queriam e a dificuldade... E eles não sabiam. E aí eles refletindo sobre o que de fato os levou a tomar essa decisão e a reversão. Tem uma menina que tem 20 anos agora e ela tem a voz grossa, ela não consegue mais voltar à voz dela. Ela se deu conta de que ela era uma menina de fato e ela vai carregar aquela voz grossa para o resto da vida por conta da invasão que ela teve de hormônios, né? Os que eles chamam de puberty blockers ou as injeções de hormônio. Então, é muito preocupante. E a gente precisa deixar bem claro que não é a pregação do discurso do ódio. Ai, não. O contrário disso. O contrário. A gente está falando sobre a prudência que há no amor. Sim. E não é isso que sem preocupa. Dúvida. Você vê um mundo influenciando numa direção que parece... quase que obrigatória para você ser aceito. Você tem que fazer parte disso. Sabe, gente, é engraçado porque cabe à família isso que educar e nortear e mostrar o caminho. A mais ninguém. Não dá chance, o Estado, né? nem as redes sociais, nem a professor. Nada, por mais que vocês são professoras. Sim. Mas a função do professor é escolarizar, né? Entendeu? Não é educar. Infelizmente. Sim. Então, assim, tá tomando um rumo que eu acho muito perigoso. E é uma briga injusta, né? Porque as famílias acabam não tendo chance, porque esse conteúdo, ele vem de todos os lados. Sim. Falta oportunidade para uma reflexão como essa, falta coragem para as pessoas se posicionarem. A gente está vivendo um tempo esquisito em que esse tipo de conversa que a gente está tendo aqui sofre uma opressão mesmo, assim. Em que lugar você pode confortavelmente dizer isso me preocupa hoje? Pois é. A gente tem medo de um processo, a gente não pode uma falar censura, de uma interpretação equivocada, de um viés do preconceito, quando na verdade o que a gente está falando é muito mais sério, é mais profundo, né? Na verdade, lá eles estão tratando isso como um problema de saúde pública. Sim. Porque aí acaba gerando custos, Sim. né? Então, é um grande problema. Né? E que chega aqui, porque tudo que acontece fora do nosso país... Especialmente nos Estados Unidos. Especialmente lá, né? Eles têm, assim, a gente brinca que eles têm uma janela, eles estão uns 2, 3 anos à nossa frente, né? Em todos os sentidos, né? Sim. E aí acontece aqui, porque recebe influência. Então, concordo, é preocupante. Né? Tem mais na lista? Tem mais alguma coisa que te Gente, preocupa? se vocês têm tempo, a gente pode? Temos. Vamos botar a chaleira no fogo? Opa!
Não, mas na verdade é isso, né, gente? É o rumo que a educação tem tomado, o rumo que as famílias têm tomado, né? A Elaine sabe, eu, junto com ela também, estamos concluindo um curso de mediação familiar e que eu espero até que abra novas portas e novos horizontes para a gente, né, amiga? Sim. Porque eu acho que tudo gira em torno disso, né? A Bíblia já ensina que o homem tem a mulher, né, que é para ser sua auxiliadora, não no sentido de ser menor de forma nenhuma, porque olha, eu não trabalho, fora de casa, né, trabalho muito. Então já ia falar, não é bem assim, né? Mas eu jamais me senti menor que meu marido, até porque eu sei que tudo que ele conquistou para nós, sem mim, ele não teria feito. Exato. É um complemento. É um complemento, é É uma um parceria. Conceito, né? O complementarismo, né? Sim. Que precisa ser aprendido, gente. Então, a base familiar, eu acho que é o que a gente mais precisa E tá se cuidar, dissolvendo. cultivar. Você sabe que hoje, quando eu recebo um convite de casamento, eu comemoro de um jeito muito diferente, porque é assustador. Virou Faz tempo novidade. que eu não vou em casamento. Então, Não faz tempo? gente, assim? isso é um fenômeno social, é real. As Sim. pessoas não estão mais Sim. celebrando a união. É raro você receber um convite de casamento. Ultimamente, não é? Sim. E eu quero falar do meu convite, né? Sim. Que há pouquíssimo tempo nós comemoramos 25 anos de casados. E já pode dar palestra. Né? Já pode dar palestra, já pode pedir música. Já pode pedir música. Já pode pedir música. Né? E assim, eu comentava com a Elaine. Eu estava assim, num momento meio desiludida, né? Por conta de tudo que aconteceu no nosso país. E não só aqui, mas no mundo, né? E eu falava, acho que eu nem quero mais. Não vou mais fazer festa, porque eu casei sonhando com a festa dos meus 25 anos, você acredita? Porque para o meu pai, eles comemoraram essa festa de 25 anos. E foi a última festa da qual meu pai pôde participar com saúde. Depois disso, ele teve um AVC, ficou não acamado, mas numa cadeira de rodas por 5 anos, né? Então, assim, teve uma vida muito mais limitada. E aquilo ficou muito forte em mim, da gente aproveitar cada momento. E celebrar, né, os celebrar, grandes marcos da e vida. mais que celebrar, Ju, inspirar. Então, assim, se eu conseguir inspirar uma pessoa naquela festa que eu fiz, ou pelo menos inspirar as minhas filhas de que o amor construído, né, embasado no respeito, porque tudo tem que ter mão na massa, né? Sim. Não pense que cai do trabalho, céu. Tudo não dá é trabalho. essa princesa da Disney que a gente assiste, não. Mas vale a Então, pena. se eu conseguir inspirar as minhas filhas e mais algum outro casal que lá esteve, eu já estou super feliz. Sim. É uma sabe? injeção de esperança, Sim. né? De acreditar que é possível e de que vale a pena. Não é? E vale sempre muito a pena, sabe? A gente não está aqui por acaso. A pessoa que está do teu lado, com certeza ela não está por acaso, né? Existe dedo de Deus ali colocando aquela pessoa naquele momento, naquela hora, para te encontrar. Sim. Então, eu acredito muito nisso e, assim, podia ter feito a viagem dos meus sonhos com meu marido, mas nós optamos por fazer a festa dos nossos sonhos. Essa semana eu ouvi do Leandro Tarrataca algo muito marcante. Celebrar é servir. O que a gente celebra, a gente serve. Oferece. Oferece. É verdade. A gente posta, né? Então, você celebrou ali um prato gostoso, bonito, você vai lá, serve, né? Você posta, você entrega, você manda, você envia para algum lugar. Inspira. E é isso, celebrar Você é envia, servir, exato. né? Você, junto com isso, você envia essa mensagem, né, de esperança. Que é um pouquinho o que a gente está fazendo aqui. Sim, é o né? que a gente espera, com certeza. A família é tão fundamental, é tão importante, ela está sendo atacada de tantas maneiras que a gente precisa ser um respiro de esperança, né? Levar uma mensagem de que vale a pena. Mas sabe, gente, eu tenho tanto comigo que o dia que eu perder isso, eu espero estar no cemitério já. Mas eu tenho comigo essa esperança porque eu ainda vejo casais andando na rua, segurando filhinho. Eu vejo casais no hospital. Eu vejo casais na igreja. Sim. Então, isso me move e fala assim, não, eu não estou sozinha. Talvez não tenha tantos companheiros quanto eu gostaria,
Mas eu não estou sozinha. O fato de nós estarmos aqui, Sim. a gente não está sozinha. Não estamos. E se Deus, bom Pai, permitir, muita gente vai assistir isso aqui e vai se inspirar muito. E refletir. Refletir. Se servir para essa reflexão, eu acho que a gente já atingiu o nosso objetivo. Sim. Exatamente. Né? Por isso, né, Ju? É hora de... É a hora de reagir. reagir, gente. É hora de reagir. Bom, chegamos ao quadro que a gente inventou. Que é reagir aos conteúdos do Unipaz. Né? Porque, enfim, o Unipaz também surgiu dessa necessidade de... que não dá para guardar aquilo para você. Você precisa... Ai, Ju, Unipaz, eu posso falar, gente? Sensacional, né? Não, Unipaz deu voz, deu materialidade a tudo que eu sentia. Ju, eu te agradeço tanto pelo Unipaz, juro. Então, mas você não tem que agradecer a mim, então. Senão você tem que agradecer a Deus. A Deus, olha, porque de verdade, que ilumina os nossos pensamentos. Exatamente. Né? Não, porque eu sinto bem isso. Eu posso te dizer que há algumas mensagens que você posta que realmente falam com a minha atinge, alma, como né? uma flecha, Mas né? todas elas me tocam muito. Todas. Eu não posso dizer de uma que não, entendeu? Então, a reunião de paz, gente, olha, ela tem que reverberar, ela tem que crescer, ela tem que alcançar realmente o mundo, porque realmente o Unipaz fez toda a diferença para as famílias e para pessoas que pensam como eu. Assim como o Instituto Extremamente faz toda a diferença na minha casa e com a minha filha. Né? A Rafaela, às vezes, ela vem comentando coisas e eu falo assim, gente, isso é maravilhoso. Né? Que bom que ela está aprendendo. Chega na terça-feira, às vezes ela não quer almoçar lá, porque ela tem essa opção. E às vezes eu fico até feliz, porque é o dia que eu posso almoçar com meu marido em algum outro canto. Mas muitas vezes ela não quer almoçar, porque ela vem cansadinha. Daí eu falo, ontem mesmo eu falei, Rafa, você quer faltar hoje na Escola da Vida? Não, mamãe, é lógico que não. Ai, que delícia ouvir isso. Né? Então, assim, também veio a somar muito. Então, a vocês duas, eu quero deixar aqui registrada toda a minha gratidão, viu, gente? De verdade. Que linda, né? De verdade. E aposto que tem muitas outras vozes atrás de mim que estariam falando a mesma coisa. Eu tenho a sensação que a gente, de fato, não está sozinho mesmo. A gente só precisa... se encontrar. Ter coragem para poder falar aquilo que a gente pensa de forma respeitosa, né? Não tem mal algum em a gente falar as coisas, utilizar meios de comunicação que são utilizados para tantas coisas ruins, então, não é? E fazer algo bom disso. Sim. Então, é super válido. Vamos ver, então? Vamos ver, meninos? Olha lá! Então, essa é uma da antiguinha, essa, né? Sim, também eu tô com você desde o início, né, Ju? Bom, o Unipaz nasceu em março de 2003, então nem é tão antigo assim. Tristeza é o olhar voltado para si mesmo. Felicidade é o olhar voltado para o céu. Esse quem falou foi Carlo Acutis. Vocês sabem a história de Carlo Acutis? Não. Ele é um beato, ele é um jovem, na verdade. Era, porque ele faleceu, italiano, extremamente devoto, católico. E ele rezava muito, praticava caridade. Ele foi um dos primeiros jovens que começou a transmitir pela internet e evangelizar pela internet. E ele faleceu de uma doença grave aos 15 anos. Aos 15 anos. Nossa, ele já tinha esse pensamento aos 15? Desde muito novinho, assim, desde bem criancinha, ele gostava de ir à missa. A mãe dele conta essa história, né? E ele foi, assim, um porta-voz da palavra de Deus mesmo, né? Tanto que quando ele faleceu, o corpo dele, ele está exposto, ele está incorrupto dentro de uma igrejinha, da igrejinha de São Francisco em Assis. E as pessoas fazem peregrinação para visitar e, enfim, consideram ele um beato. Ele ainda não passou pelo processo de santificação. Muito jovem, muito com uma maturidade pois muito grande, muito né? jovem. A frase é linda. Então, e esse rapazinho falou isso, né? E aí, assim, tentando convencer a mãe, porque ele já estava doente, ele teve uma doença meio que fulminante, e ele faleceu em pouco tempo. E ele falava para a mãe, mãezinha, não precisa ficar triste, eu estou voltando para o meu pai.
Então imagina, né, como foi essa história. E aí ele fala isso, né? Como você reage aí? Pois é, para mim essa citação é super importante também, porque existe algo que eu ensino muito a Rafaela, que é caridade com dignidade. Eu não consigo passar no farol se tiver uma pessoa que me tocou sem eu comprar uma bala, sem eu comprar um pano. Todo dia eu chego com bala, com pano de prato, com pano de chão, né? Sempre tem, porque a gente não consegue. E quando, às vezes eu falo, não, a Rafa fala, mãe, você não vai comprar? Né? Às vezes ela fala, ai, mãe, eu gostei tanto daquela pulseirinha, nem gostou, ela quer comprar para ajudar. Então já, a iniciativa já está partindo dela. Sem dúvida. E tudo a gente tem que treinar, viu? A gente fica bom em tudo que a gente treina. Sim. Gente, isso é super importante. E eu treinei muito isso com a minha mãe. A minha mãe tem uma bondade que desde sempre, assim, eu lembro quando eu era pequena que a gente saía na rua e ela via, assim, algum maltrapilho, não tanto quanto hoje, né? Mas sim, a gente sempre via. Ela se compadecia de um jeito. E eu herdei um pouco isso, ou não, né? Ou aprendi. Aprendeu, o exemplo dela te arrastou. Sem dúvida. E eu espero ter arrastado, né, a Rafaela, porque quando a gente olha para o céu, eu também leio para os outros, né? Como é bom quando você consegue... Como é bom servir. Sim. É isso. Exato. E tem uma passagem linda, né, na Bíblia que fala sobre isso, né? Eles perguntam, mas quando nós te demos pão, né? Quando nós te demos abrigo, né? Claro que estou colocando aqui com as minhas palavras. E ele responde, quando vocês entregaram a um desses pequeninos, né? A uma dessas, a viúva, ao órfão, a criança, ao necessitado, seja ele quem for, vocês deram a mim, né? Então, é maravilhoso, porque é muito isso, né? E como a gente rejeita, né? Também, de novo, lembrando de uma passagem de ontem do Evangelho, que eu sou católica, né? E a gente faz o Lectio diário. E a passagem é que o Senhor, o patrão, fez um banquete lindo, maravilhoso, e convidou, né? Chamou os convidados e as pessoas davam desculpas, né? Eu não posso porque eu me casei, eu não posso porque eu comprei não sei quantos bois, eu preciso cuidar dos bois. E ele fala, não, então chame os pobres, os doentes, os aleijados, enfim, e mesmo assim não preencheu a mesa, né? Então, em quantos momentos Jesus está nos convidando para sentar à mesa, né, ao banquete, e a gente simplesmente recusa, né? Sim. Então, é um pouco disso também, né? Para mim, sim. Vamos lá, acho que tem mais um. Essa é maravilhosa. Essa não dá para passar, né? Aliás, ele é maravilhoso, né? Será que o pessoal que está assistindo a gente conhece o C.S. Lewis? Conte, fale dele. O C.S. Lewis, ele é um escritor inglês, né, conterrâneo do Chesterton, que acho que é a próxima que você escolheu. Viveram lá no início do século XX. E ele é conhecido, acho que uma das obras dele mais conhecida são as Crônicas de Nárnia. Sim, né? maravilhoso. Que é da literatura juvenil. E que muitos dizem que faz uma alusão. Faz uma alusão, na verdade, né? A Jesus Cristo, representando o leão sendo sacrificado no altar, enfim, o Cordeiro, né? O Cordeiro de Deus. Então, ele também era cristão e essa frase dele, né? Olha que propícia, né, para os tempos, como essas pessoas que já passaram por nós conseguem nos impactar, e, assim, é atemporal, não tem momento. Não, né? Isso aqui vai ser importante simplesmente para a vida inteira, né? Os filhos não são a distração que nos impede de fazer um trabalho importante. Eles são o trabalho importante. Olha, se a gente pegasse essa frase e andasse com ela, essa também merece uma camiseta. Essa merece uma camiseta. Lá na Extrema a gente usa as frases na camiseta. Maravilhosa. Essa frase ela diz mobilizadora. Tudo, né? Para mim, ela concentra tudo. Eu gosto quando resume, assim, porque por trás disso tem muita coisa, né? Muitas ideias, mas ela resume bem. Assim como, acho que o próximo, né? O próximo, que é o do Chesterton, conterrâneo de C.S. Lewis. Olha, gente, não tem marmelada, tá? Tem uma curtida Curtido ali por real. E ela escolheu, a gente não se falou. Não foi combinado.
Olha lá, lê, Lu, a frase do Chesterton. A coisa mais extraordinária do mundo é um homem comum, uma mulher comum e seus filhos comuns. Gente, é o extraordinário que há no ordinário, né? Exatamente, né? E como é difícil a gente... Ser comum. Ser comum. Aceitar as nossas vulnerabilidades, aceitar os nossos erros, aceitar a simplicidade da vida. Exato. E encontrar o extraordinário nisso. No simples. Né? No simples. Exatamente. Que é assim, no final, são as coisas que a gente mais lembra. Não sei se vocês têm essa sensação. Sem dúvida. Das memórias que a gente carrega de As infância, enfim. Nunca é algo espetaculoso, né? Nunca é um grande evento. São sempre coisas pequenas, cheiros, né? Sabores, momentos. Marcadores de memória, né? Não é? Exato. E aí lembra uma área um pouco rural, né? É. E isso me lembra também porque a Rafaela, ela me cobra. Mamãe, quando a gente vai morar no sítio? Oh, meu Deus. Olha, isso foi pra mim, hein? Isso foi pra mim. Tô aqui numa reflexão. Você se mudou na pandemia, não foi? Mudei. Eu morava numa região bem urbana, ali Apartamento. Apartamento, perto de tudo, longe do principal, né? Perto de tudo, longe do principal. E aí, na pandemia, a gente foi para uma chácara pequenininha em Biritiba. Uma área bem rural, não passa nem o Correios. Não passa. Amazon não chega, dá, não? Não chega a Amazon. Mercado Livre não, também não. Esqueceu o pão, esquece, vai ter que fazer. Uhum. E tem sido uma experiência transformadora, né? O Matheus não quer mudar nunca. Sim. Você fala para ele, mas e um condomínio X? Não. E tal? Não. Ele quer ficar lá. Tá. E lá tem de tudo, né? Todos os bichos. A gente cruza com o cavalo no caminho, né? É muito bom. Né? É tão bom E a gente é estar isso. perto, né? Da natureza. Tá Perto aí do simples, né? perto das coisas que realmente importam. Sim. Lembrei você falando do lugar, só pra gente finalizar essa reação ao post, da Carla, né? Querida Carla Furtado. Grande professora, nos deixou recentemente. A última frase dela, que inspira muito a tese de doutorado que ela iria divulgar nos próximos dias, né, nos próximos tempos, a felicidade é verde. Né? Olha, é uma essa frase eu não síntese. Ela fala muito da conexão com a natureza e do quanto o problema não é salvar o planeta, é salvar o homem que habita o planeta. Sim. Né? Essa é uma frase de Ricardo Boechat. Sim. Uma vez estavam discutindo sobre isso e todo mundo, não, que a gente tem que salvar o planeta. E ele dizia assim, salvar o planeta o quê? A gente tem que salvar a espécie humana. Porque o planeta, ele se refaz sozinho. Se regenera. Pode ficar tranquilo, ele leva anos e anos e anos, mas ele se regenera, acaba entrando em equilíbrio novamente. Somos nós que temos que nos preocupar, é conosco. Né? Nós somos os predadores dos predadores, né? Sim. E essa ideia de querer salvar o planeta é uma coisa que é impossível, né? Se a gente for pensar, é tão mais fácil você... Salva o seu planeta, né? Salva a tua casa que já tá de bom tamanho. Salva o teu endereço exatamente. onde a Amazon não chega, que já tá ótimo. Isso, então já assim, fez um pedacinho. Pronto, né? se você consegue fazer um bom exame de consciência individual e esse exame de consciência gerar frutos, né, dentro da sua família, nossa senhora, você já mudou tudo, né? Então, esse é o grande desafio, né? Não dá para salvar, né, as tartarugas que vivem na Austrália, né? Não é mesmo? Não é. E ser devagar, né? Na preservação da tua espécie lá em casa. Isso, né? e não ter a capacidade de olhar para sua casa. Né? Vamos para a prova oral? Tá preparada para chamada oral? Quem aí gosta de chamada oral? Quem Achei que eu lembra tinha da passado já por chamada essa oral? fase. Que agora tá tudo tão Lembra que você tá numa reunião de pais agora tá com tudo duas professoras. E essas antigas do mimeógrafo, professora bem raiz. Bem analógica, Olha, porque hoje tá tudo tão digital na alternativa. Eu sempre fui muito estudiosa, né? E eu gostava de mostrar para minha mãe que eu sabia.
Eu estudava e mãe, faz uma chamada oral pra mim. A minha mãe A fazia minha filha uma, mais duas. faz isso, né? Você já sabe tudo, filha, não precisa. Era a história do tomar o ponto, né? Tomar Quem o toma ponto. Acho que os pais de hoje nunca ouviram isso. Bom, né? se a pessoa que tá ouvindo a gente souber o que significa tomar o ponto, Já passou marca, de ano. coloca aí nos comentários. Põe uma estrelinha aí. Então, Você vai acabar entregando a tua idade. então vamos lá, olha. Chamada oral, hein? Eu não tenho resposta aqui. Tá? Chamada oral é um Nem eu. Você é o bate-bola. gabarito. Chamada oral é um vapt-vupt, é uma conversa rápida, é um estímulo e resposta. Sim. Tá? Então vamos lá. Uma palavra. Amor. Um nome. Deus. Uma prova. Vida. Uma nota baixa. Ai, são tantas, né? Tantas notas baixas. Eu vou dar atualmente para excesso uso de telas. Uma aprovação. Unipaz, extremamente. Reunião de paz. 3. Confetes. Uma aula da vida. Ai, eu acho que família. Uma lição de casa. Cuide com amor da sua família. Ah, que lindo. Não dou conta. Não dou conta de tanta fofura. Muito bem. O que a gente fala agora, né? Depois de não tudo falei. isso. Agora E a dica cultural, exato, né? Mais um momento. Mas eu vou falar rapidinho. Tá bom. Então, a gente pede para os convidados trazerem uma dica cultural, que pode ser um livro, um filme, uma série, algo que seja inspirador e possa inspirar também as pessoas que vão nos assistir. Então, o que você trouxe para a gente, Lu? Então, eu só trouxe um livrinho, assim, bem simples. Bem atual. Bem básico. Bem básico, mas muito atual. Na verdade, esse aqui... A gente já leu, eu e Rafaela, porque ele é ilustrado e é uma graça. A Bíblia para as crianças. E ela adora ler porque tem ilustração. Sim. E é muito louco, porque já teve momentos de a gente ir para a igreja e na escolinha das crianças, eles falarem de uma coisa que a gente tinha acabado de ler. E eu vim aqui e mostrei a imagem para ela. Ela, nossa, mãe! Foi muito legal. Agora a gente está lendo a Bíblia da Princesinha, porque ela já está uma mocinha, né? A Elaine que me deu. Mas, assim, de uma forma geral, eu sempre acho que os livros são a nossa grande fonte, né? São. E os livros certos, fonte... né? Sim. E a Bem gente verdade. precisa dos livros, na verdade, para nos dar esse estofo intelectual, para que a gente consiga manter os nossos argumentos, né? As ideias que a gente defende. Sem Não dúvida. é só ficar jogando os achismos, né? Quando a gente estuda os temas e consegue embasar, é tão bom, né? E assim, a Rafa, de novo, ela adora que eu conte história. Muitas vezes ela quer que eu conte as minhas histórias. Né? Então, assim, até nas minhas, eu sempre tento deixar um ensinamento. Aconteceu isso, né? Ela vem de vez em quando contando do bullying na escola, eu conto de como era na minha época. Na minha época é ótimo, né? Mas, enfim. Mas eu acho que o livro sempre tem que ter um ensinamento. Então, eu sempre busco livros que ensinam alguma coisa. Então, virtudes, né? Fábulas, contos com valores. Mostra pra gente, mostra pra mostra na Falou. tela. Esse aqui, ó, eu compro, é muito bonitinho. O menino que acha que ia comprar tudo que tinha de brinquedo para ficar feliz, como os amiguinhos eram felizes, mas eles eram felizes até sem nada. Depois de ele ter comprado tudo dos meninos, eles continuaram felizes. E ele descobriu por quê. Os contos com valores, eles também são pequenas historinhas, né? Mas todas elas têm uma lição, um ensinamento muito, muito legal, assim como as fábulas, que eu também amo. Esse aqui, a Rafa não curte muito ainda, porque não tem uma ilustração. Mas esse é legal para fazer leitura em voz alta mesmo, imaginando. É o que a gente faz. Então, assim, eu leio e depois eu tento fazer um resumo de uma forma mais compreensível para ela, né? O bom das fábulas é que elas já trazem, né, a lição, o
ensinamento moral já no fim. Jesus falava por parábolas, né? Sim. A gente aprende muito com as histórias. Né? Impressionante. Amei, hein? Gostei. Ai, que bom. Anotou aí, né, gente? É a hora do pause. A gente dá um pause, anota, né? Sim. Pausa o vídeo. Então é isso. Lu, presença ilustre, estreando aqui uma série de outros convidados especiais que nós teremos na reunião de pais. A Lúcia representa as angústias, né, Ju, de milhares de mulheres. Eu tenho certeza disso, que estão sem voz ainda pelo mundo, né? A gente não está falando só de Brasil. Então, gratidão imensa por tanta partilha sincera nesse encontro que, acima de tudo, é uma troca de ideias, né? Entre mães e, por que não, entre pais. Teremos pais para a família. Mas, acima de tudo, obrigada pela coragem. Pela coragem que vem do latim agir com o coração, mas um coração regenerado, né? Um coração que tem uma fonte de inspiração na vida. Então, isso é maravilhoso. Eu faço também meus agradecimentos. Espero que as pessoas ouçam esse podcast, esse vídeo, e que elas consigam escutar, né, as suas histórias, transportar para dentro do coração delas, como a Elaine bem disse, e que, é o que você disse, se atingir uma pessoa que pegou fundo e fez ela parar para pensar e repensar algumas coisas na vida dela, objetivo atingido. Né? É para isso que a gente está aqui. Você teve muita coragem da sua escuta, né? Mas de uma escuta também divina. Então, a gente precisa dessa atenção para se ouvir e para ouvir a voz que pode nos direcionar, né? Então, se você quer sugerir, interagir, reagir aqui com a gente, né? Participar de alguma forma dessa reunião de pais, a gente vai deixar aqui um canal aberto para vocês. Manda uma mensagem para a gente, reuniãodepaispodcast@gmail.com, e não esquece de passar pelas páginas dos apoiadores, né? Dos patrocinadores, @Unipaz e @Instituto Extremamente, porque afinal tem muita pauta para a gente conversar pela frente, né, Ju? É isso aí. A gente agradece a todos. Até o próximo, né? Até a próxima reunião de pais. Um grande beijo e estamos juntos. Obrigada, muito obrigada. Obrigada, sucesso para vocês. Obrigada.